Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Nakamoto, eu sou engenheiro elétrico formado pela Unicamp e há bastante tempo venho trabalhando com os aplicativos desenvolvidos pela Microsoft. Entre eles, o Windows, Word, Excel, basicamente todo o pacote Office. Eu seria o seu professor de informática aqui na Setor EAD. E na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre o Windows 10, ok? Vale lembrar que apesar do objetivo das aulas serem com que você se familiarize com os aplicativos e isso auxilie você no desempenho das provas de concurso, é muito importante que vocês tomem um tempinho para navegar nesses aplicativos. Por quê? Porque isso vai ajudar você a memorizar cada um dos ícones, ou posição onde estão os programas, todo esse tipo de coisa, e também pelo fato das provas geralmente serem impressas em tons de cinza, ou seja, todo o ambiente colorido que a gente vai estar mostrando aqui ao longo da aula, na prova provavelmente estará em versões preto e branco, escalas de cinza, esse tipo de coisa. Perfeito? Então, para começar a aula, vamos falar o que é o Windows 10. Vindo aqui para a tela do monitor, nós temos o quê? O Windows 10 é um software desenvolvido pela Microsoft e que tem a função de sistema operacional. E o que faz o sistema operacional? O sistema operacional é a interface entre o usuário e a máquina, sendo a máquina um computador, um notebook, um tablet ou mesmo um celular. E o que seria esta interface? Esta interface nada mais é do que o gerenciamento entre os demais softwares instalados na máquina e os hardwares instalados e conectados a ela. Então, agora eu vou exemplificar um caso onde você tem o sistema operacional atuando junto com o software e os hardwares. Pensa no momento que você quer escrever algum documento para ser impresso pelo computador. Então, desde o momento que você vai abrir um editor de texto, que pode ser o Word, e começar a digitar nele e em seguida enviar para impressão, é o sistema operacional que efetivamente vai estar gerenciando a entrada da sua digitação, o armazenamento da informação no Word e posteriormente o envio para a impressora, ok? E agora, voltando para a tela, nós temos aqui as versões do Windows 10. Atualmente, o Windows 10 está disponível em 7 versões, sendo 2 delas as efetivamente comerciais, que é o Windows Home, o Windows Pro, e as outras 5 estão divididas entre aquelas que estão disponíveis para as empresas e serem utilizadas em computadores, notebooks e tablets, que é o Enterprise Education, e as versões Mobile Enterprise para smartphones e o Windows IoT para pequenos aparelhos. IoT, para aqueles que ainda não estão familiarizados com a terminologia, é o famoso Internet para as coisas. Das versões, nós vamos falar um pouco sobre as principais novidades que estão presentes no Windows. Uma delas é o Cortana. O que é o Cortana? O Cortana é um agente digital que pode receber instruções digitadas ou por voz. Esse agente vai te auxiliar no dia a dia, como por exemplo, envios de e-mail, lembretes de compromissos, e conforme você vai utilizando o Cortana, pouco a pouco ele vai sendo personalizado às suas necessidades, aos seus interesses. Entre as novidades também temos o Windows Hello, que nada mais é que um aplicativo para o reconhecimento de impressões digitais, face e íris. Isso vai depender também dos hardwares que estão instalados no seu equipamento, no seu computador. Uma função que vem também como novidade no Windows 10 é a questão do multitarefa. Por quê? Porque é a primeira vez que está sendo disponibilizado no Windows a possibilidade de trabalhar com áreas de trabalho virtuais. Agora nós poderíamos ter mais de uma área de trabalho, e isso nós estaremos mostrando, exemplificando mais para frente. Além disso, no multitarefas você vai poder disponibilizar
até 4 aplicativos na mesma tela de uma maneira organizada. Outra funcionalidade é o contínuo. O contínuo ele vai auxiliar você a alterar do modo PC para o módulo tablet. Outra novidade que o Windows 10 traz para a gente é o novo navegador da Microsoft, que se chama Microsoft Edge. Nesse caso, vale lembrar que o antigo Internet Explorer continua disponível. No entanto, como navegador novo, a Microsoft está trazendo o Microsoft Edge. E, por final, alguns novos aplicativos nativos já estão vindo no Windows 10, ok? Então, curiosos para começar a navegar no Microsoft Windows 10? Sim? Antes de começarmos a navegar efetivamente no modo, vamos assim dizer, ao vivo ou online, né, em tempo real, eu gostaria de mostrar para vocês um raio-x da tela inicial do Microsoft Windows 10, ok? Então, voltando aqui para a tela. Na tela inicial, você vai estar vendo uma grande área que é denominada área de trabalho, ok? Que é toda essa região aqui do número 1. Depois disso, há uma outra região denominada como barras de tarefas. É muito importante você guardar essas nomenclaturas. Por quê? Porque as questões de prova geralmente fazem menção a essas nomenclaturas básicas. Perfeito? Especificamente na barra de tarefas, nós teremos o botão iniciar, a área onde está o Cortana, que é aquele agente digital que vai estar nos auxiliando no dia a dia, um novo botão, que é o botão de visão de tarefas, ok? Que é nesse botão que no momento que a gente estiver navegando em tempo real, eu vou estar mostrando como acessar as áreas de trabalho virtuais. Aqui não muda nada, continuam os programas, aqueles que estão fixados, assim como aqueles que estão abertos. Aqui segue a área de notificações e aqui no cantinho fica a área do PIC, onde temos o botão, a funcionalidade de mostrar a área de trabalho. Então, agora indo para o modo, vamos assim dizer, chamar assim de tempo real. Então aqui a gente já está vendo a tela efetivamente do meu computador. Então, de novo, aqui toda essa área maior, a área de trabalho, onde os programas são abertos e é onde o usuário efetivamente vai estar trabalhando. Aqui embaixo, os botões que eu havia comentado com vocês. Então, com um clique simples, você passa a ter todo o menu relacionado ao botão iniciar. Com um clique simples no Cortana, você também ativa ele. E aqui, o botão visão de tarefas, onde com um clique simples, você passa a ver todos os aplicativos que estão abertos, sim, podendo escolher um deles aqui, sim. E no canto inferior, você encontra aonde está o botão para criar uma nova área de trabalho. Então vamos clicar aqui, com um clique simples, uma nova área de trabalho foi criada. Então você passa a ter agora uma área de trabalho totalmente nova, limpa, virtual, onde não temos, por exemplo, nenhum aplicativo aberto. E no momento que você deseja voltar para a área de trabalho inicial, você clica aqui no botão, pode estar voltando para a área de trabalho inicial, onde ela vai abrir o último aplicativo que você tinha aberto. Para seguirmos navegando aqui em tempo real, voltando para o botão visão de tarefas, nós temos aqui todos os aplicativos dele. Vamos até fazer um exercício, um teste aqui, para mostrar, além da nova área de trabalho, também como se aplica esse novo processo multitarefas para deixar 4 itens na mesma tela. Então, para isso, eu vou precisar de um tempinho aqui. Vou precisar abrir alguns programas. Então, imagine você trabalhando com diversos programas, tá? E
querendo organizar os quatro de uma maneira única. Então, para isso, você vai precisar selecionar o programa, apertar o botão Windows Key e com as setas direcionais você vai direcionando para onde você gostaria que esses aplicativos estejam posicionados. E dessa forma, aqui a gente passa a exemplificar 4 aplicativos de maneira organizada, distribuídos numa única tela. Interessante? Eu gostei muito desse aplicativo e dessa forma de trabalhar do multitarefas. Voltando aqui então para a nossa área de trabalho 1, nós temos aqui, seguem a área onde estão os programas. Então aqui você pode ver quais são os programas que estão abertos. Então assim, a barrinha azul continua sinalizando quais são os programas que estão abertos. Quando existe mais de uma janela aberta, você vai poder visualizar as pequenas telas. Então, nesse caso, só para exemplificar mais um pouquinho, se a gente vem para o modo online, na área de trabalho, você vai ver aqui que ao momento que eu passo o mouse, ele vai estar me mostrando as 2 opções que eu tenho de aberto para o PowerPoint, ok? Aqui ao lado segue as notificações, onde está, por exemplo, horas, data, o volume, sim. E voltando aqui de novo, configurações de rede, e também no momento que você conectar um pendrive, por exemplo, vai estar aparecendo aqui as notificações. E por final, aqui no canto inferior direito está o botão PIC. Para mostrar a funcionalidade do botão PIC, eu vou precisar abrir alguns aplicativos. Ok? Então imagine a sua área de trabalho com esses 3 aplicativos, você precisando acessar o fundo da sua área de trabalho. Você simplesmente clica no botão PIC aqui no cantinho, ok? E todos os aplicativos desaparecem. Mas eles não são fechados, eles permanecem ocultos. Assim, se você clicar novamente, eles aparecem. A tecla de atalho para esse botão PIC é o botão Windows Key mais a letra D. Então, assim você também exerce o mesmo que clicar do mouse. Seguindo com a apresentação, aqui nós temos nesse slide basicamente aquilo que a gente pôde navegar em tempo real. Então, falando sobre a área de trabalho, barra de tarefas, mostramos o Cortana, ressaltando aqui a questão do botão divisão de tarefas, sim? Mostramos os ícones e o botão PIC. Antes de seguirmos com a navegação em tempo real, eu gostaria de passar com vocês por 3 conceitos importantíssimos para seguirmos com a aula do Windows 10, que são os ícones, atalhos e janelas. Primeiramente, vamos falar dos ícones. O que são os ícones? Os ícones são representações gráficas de arquivos ou pastas que aparecem na sua área de trabalho. Ok? Isso significa o quê? Que estes arquivos e pastas estão armazenados, gravados diretamente na sua área de trabalho, na sua pasta área de trabalho, ok? E os atalhos, o que são? Os atalhos também são uma forma direta de acessar um determinado item, seja ele arquivo, pasta ou programa. No entanto, a grande diferença dos atalhos em relação aos ícones que aparecem na sua área de trabalho é que os arquivos, software ou pastas que estão por atalhos na sua área de trabalho não estão gravados na área de trabalho em si. Elas estão gravadas em outras partes do seu disco rígido. E com isso, para que você tenha um acesso rápido, você pode colocar esses atalhos diretamente na sua área de trabalho. Os atalhos também são representados por ícones, ok? Mas a grande diferença entre um atalho e um ícone que é essa pequena seta azul aqui no canto inferior esquerdo. Ou seja, se no momento da prova perguntarem para você quais ícones são atalhos e quais ícones são
ícones gravados diretamente na sua área de trabalho, basta atentar-se àqueles que têm essa pequena seta azul, ok? E o terceiro conceito importante para navegarmos no Windows são as janelas. O Windows, ele trabalha com janelas, ou seja, a cada programa que você abre, a cada arquivo que você abre, ele é aberto em janelas como essas aqui. Então, é um conceito bem, vamos assim dizer, intuitivo, certo? Cada programa que você abriu, ele vai abrir para você uma janela nova. No caso, aqui, nessa ilustração, nós temos 3 janelas abertas. Uma delas está mostrando o nosso explorador de arquivos, a outra o Word, e essa por fim o Excel. Aqui nós temos nela uma barra, que é a barra de título, ok? E no canto você vai estar visualizando algumas funções dessa barra de título. O que seria? Essa primeira aqui, pequenininha, numa tela que a gente chama não expandida. Então, ela serve para minimizar a janela, ou seja, ocultar a janela. Esse outro maior, ele serve para expandir a tela, ou seja, a janela vai cobrir toda a área de trabalho. E por final, esse último aqui no canto, que é para fechar a janela, ok? E na versão de uma janela expandida, ou seja, a tela inteira sendo coberta por aquela janela, nós vamos ter no menu o minimizar ou ocultar, restaurar para o tamanho que estava, ou seja, retornaria para esse tamanho aqui, antes de ser expandida, e o botão também fechar, para fechar a janela. Ok? Então, agora, voltando em mim aqui, e aí, muita informação? Bom, para aqueles que já trabalharam com Windows em outras versões, acredito que até o momento não tem grandes novidades, que é muito similar às demais versões do Windows, como 7, XP, correto? E para aqueles que estão vendo o Windows pela primeira vez, não sei se vocês já notaram, mas ele é um sistema operacional extremamente visual, gráfico, e com isso a gente reforça que vocês possam navegar com ele por conta própria, visualizar os ícones, tudo isso, porque isso é uma maneira para ajudar a memorizar cada função, cada ícone, cada posição, ok? Seguindo com a aula agora, nós vamos passar a falar um pouco sobre o botão iniciar, ok? E para isso, antes da navegação em tempo real, eu vou fazer um raio-x deste menu, perfeito? Vamos lá? Voltando aqui então para a tela. Aqui eu tenho um raio-x do botão iniciar, tá? Então nós vamos estar vendo no menu dele a parte da lista de programas, que é esse item aqui número 1. Depois nós vamos passar pelo gerenciar usuário, vamos passar pelo explorador de arquivos, que vem em substituição ao antigo Windows Explorer, ok? A parte de configurações, que é um item novo, e também pelo botão ligar e desligar, perfeito? Então vamos lá para o modo tempo real. Aqui, com o botão, o mouse sobre o botão iniciar e um clique simples, ok? Nós passamos a ter aqui o menu com os programas que estão instalados no computador, perfeito, os acessórios também. Aqui mostram, iniciando com os mais utilizados, perfeito, e depois toda a lista de aplicativos, softwares instalados nesse computador, ok? Aqui eu gostaria de atentar vocês que nas setinhas você pode subir e descer, perfeito? Fazer a barra de rodagem e, por exemplo, num item aqui, onde existe uma pequena seta,
significa que com um simples clique do mouse você pode expandi-lo, ok? E aqui, especificamente nesta passagem aqui, eu gostaria de mostrar para vocês, chamar a atenção de vocês, na verdade, para alguns acessórios do Windows que são muito usuais e vêm acompanhando o Windows há muito tempo, que é o bloco de notas, está aqui. O Internet Explorer agora passou a ser um acessório, então ele se encontra aqui, ok? Aonde? No menu Acessórios do Windows. Aqui também nós temos o Paint, que é um programinha para imagens. Temos também o WordPad, que é outro programa para edição de textos, ok? Seguindo aqui no menu do botão iniciar, nós temos esse ícone, que é o gerenciador de usuários. Então aqui a gente pode trocar a conta, sair, bloquear o usuário, perfeito? Aqui é o ícone do explorador de arquivos, antigo Windows Explorer. Nesse caso especificamente, vocês vão ver que o que mudou é basicamente o nome, porque as funções, o próprio layout continua igual ao do Windows Explorer, ok? Depois, seguindo aqui, vamos voltar aqui para uma navegação em tempo real. Temos esse botão que são configurações. Então, configurações é um botão onde você vai poder trabalhar em cima do sistema, fazer configurações do sistema. Você vai poder fazer configurações de dispositivos, ok? Conectados, impressoras, mouse. Além disso, você vai estar podendo também trabalhar a parte de personalização, de tela, de fundo, e também fazer os ajustes de hora, idioma, certo? Alguns de vocês que talvez já conheçam o Windows, trabalharam com outras versões do Windows, pode estar se perguntando se esta função configurações veio em substituição em painel de controle. Não, fiquem tranquilos, esta nova funcionalidade do configurações, ele não está substituindo o painel de controle, tá ok? Mas ele está, na verdade, sendo um programa a mais para se acessar as configurações. Uma das principais diferenças ou motivos para esse botão configurações é que agora o menu dele é um menu um pouco mais amigável para aqueles equipamentos que possuem sensor na tela, ok? Aqui abaixo nós temos o botão ligar e desligar, onde com clique simples ele aparece o menu que mostra a posição suspender, que nada mais é que botar o computador no modo de energia mínima, sim, e ocultando os aplicativos, ou seja, ele não vai estar finalizando os aplicativos. É mais para o momento que você vai por um breakzinho e aí você vai ligar a máquina e deixar ela aí funcionando sem efetivamente desligá-la, né? Então, ou seja, quando você voltar do seu break, você vai ter todos os aplicativos abertos novamente. Perfeito? Ok, então voltando para a apresentação, depois dessa passagem rápida, desse raio-x, e aqui na apresentação em PowerPoint, nós temos o quê? Apenas um pequeno descritivo daquilo que nós falamos. Neste slide aqui, o que eu passo para vocês é a questão do botão iniciar. Tudo aquilo lá que nós já conversamos, mas aqui escrito em slide, perfeito? O meu próximo slide vai estar mostrando para vocês também, apenas como reforço, aquilo que nós falamos, onde estão especificamente alguns acessórios que muitos de vocês já devem ter trabalhado anteriormente com Windows, ou que geralmente são questionados ou são perguntados nos exames. Onde está o bloco de notas, onde está o Internet Explorer agora, o Painting, e assim, uma vez mais, é importante para que vocês naveguem e consigam
olhar, visualizar, ir e voltar nos menus, perfeito? E para seguirmos com a aula agora, nós vamos passar para o explorador de arquivos. Quem é o explorador de arquivos? É o antigo Windows Explorer. E para isso, eu preciso passar alguns pontos com vocês, como por exemplo, unidade de disco, pastas e arquivos. Por quê? Porque o explorador de arquivo ele serve como gerenciador destas pastas e arquivos na unidade de disco. Vamos lá? Então, o que é uma unidade de disco? A unidade de disco é a memória onde a informação é gravada de forma permanente, ok? Sendo que ela pode ser uma unidade de disco fixa, como por exemplo o HD do seu equipamento, uma unidade de disco móvel, que seria um CD, um DVD, um pendrive, ou mesmo um antigo disquete, para aqueles que chegaram a conhecer, eles são considerados como uma unidade de disco removível, ok? O que é a unidade de disco de rede? É um outro computador conectado ao seu computador através da rede, ok? E aí vem os outros dois conceitos, que seriam arquivos e pastas. O que são arquivos? Arquivos é o termo utilizado para toda informação que você grava no equipamento, ok? E pastas. Pastas são formas de você poder organizar estes arquivos dentro da sua unidade de disco. Então, vamos sair um pouquinho aqui do mundo virtual, né? E vamos pensar aqui no mundo real, né? Então, os arquivos poderiam ser as folhas, os papéis que você tem aí em termos de documentos, certo? E para que você não tenha todas essas pastas, todas essas folhas espalhadas aí na sua mesa, ou empilhadas de uma maneira aleatória, você muitas vezes organiza em pastas físicas. Então, realmente, esta é a função das pastas no mundo virtual, no mundo digital, é auxiliar você a organizar todos os seus arquivos. Perfeito? E para seguirmos com o explorador de arquivos, eu vou passar para vocês agora um raio-x da tela desse explorador de arquivos e depois vamos voltar para o modo tempo real para ser um pouco mais dinâmico a apresentação. Então aqui, como raio-x, eu gostaria de ressaltar para vocês essa região aqui 1, onde nós temos a barra de ferramentas de acesso rápido, essa área 2, que é a barra de títulos, que nós já conversamos anteriormente, onde se encontram os botões para minimizar, expandir, fechar. Essa outra área aqui, que é a barra de menus ou barra de guias, tá? Onde estão as diversas opções aí de trabalho, de recursos, ok? Aqui na área 4 são setas para auxiliar você a navegar entre as pastas da sua unidade de disco. Essa outra área aqui, conhecida como barra de endereço, então aqui vai te dizer aonde você está. E, por fim, aqui no canto, a área de pesquisas, ok? Então, vamos ali agora voltar ali para o modo tempo real, vamos assim dizer, né? Então, para acessar, nós damos um clique simples no botão iniciar, vamos aqui no explorador de arquivos, ok? E vamos navegar aqui um pouquinho entre os menus. Então, como eu falei, aqui a ferramenta de acesso rápido, onde tem um botão desfazer, refazer, título, oculta, ocultar, maximizar ou mesmo fechar, perfeito? Assim. E dentre eles, clicando aqui na barra de menu ou guias, você vai ter abrir nova janela, comando prompt, ou mesmo alterar opções de pesquisas de pastas, todo esse tipo de coisa, que seria o quê? Modo exibição, pesquisa,
Perfeito? A próxima guia da barra de menu é a guia Início, que tem as diversas opções aqui, como área de transferência, organizar, novo, abrir, selecionar. Especificamente, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para esta área aqui, que é a área de transferência. Por quê? Porque é a área onde estão os comandos copiar, colar, recortar, que caem muito nos testes, nas provas de concurso, ok? Mais adiante, nós vamos voltar aqui para essa área de transferência para manusearmos alguns desses arquivos com essas funcionalidades, perfeito? A guia seguinte é a guia compartilhar. É nesta guia que se encontram as opções dentre seus menus de compartilhar com outros aplicativos, enviar por e-mail o arquivo e também o aplicativo Zip, que é muito utilizado para compactar um arquivo. Para aqueles que ainda não estão familiarizados com a terminologia, compactar nada mais é do que reduzir o tamanho do arquivo. E por que isso é importante para se enviar arquivos? Porque isso permite com que você trafegue com arquivos menores sem comprometer o conteúdo, ok? Aqui na aba Exibir estão todas as opções e funções para que você possa personalizar o explorador de arquivos de maneira mais amigável para você, né, da maneira mais fácil para que você possa trabalhar. Então, por exemplo, aqui nos painéis, além das informações que estão apresentadas aqui, se você gosta de ver o arquivo minimizado sem ter que abri-lo, você pode clicar aqui e ao lado ele aparece aqui as informações que você tem naquele arquivo. Então, assim, sem necessariamente você abrir o arquivo. Então, aqui a gente tem um exemplo de um Excel. Temos aqui um exemplo de como está um arquivo Word, né? A informação que já contém nesse arquivo Word, ok? Ou mesmo reforçar mais detalhes, além dos detalhes que já estavam sendo mostrados, tá? Eu, pessoalmente, gosto mais de deixar sem essa terceira coluna. Eu prefiro mais trabalhar só com as informações aqui, com essas, vamos assim chamar, duas áreas, ok? Mas isso também é gosto de cada usuário, perfeito? Outra opção interessante aqui, que vale a pena a gente passar, é a opção relacionada ao layout. Por quê? Neste caso, é a que eu mais gosto de trabalhar, é a de detalhes, mas é aqui que você pode estar mudando para ícones pequenos, ícones grandes, ou então ícones extra grandes, ou apenas como lista, tá? Como eu falei, no meu caso especificamente, eu gosto da detalhes. Por que detalhes? Porque aqui no detalhes a gente consegue visualizar algumas informações interessantes, como o tamanho do arquivo, quando foi modificado, ok? E também a extensão do arquivo e para que aplicativo ele é utilizado. Então, muitas vezes uma extensão PPTX, você não tem certeza do que é, aqui na coluna tipo ali te explica, PPTX é uma de PowerPoint, ok? O que é uma extensão DOCX? É uma do Word, ok? Então isso é bastante interessante para o seu dia a dia. Além do mais, aqui pelo cabeçalho das colunas, você pode também organizar a forma como você quer visualizar eles. Por exemplo, eu quero visualizar aqui do maior arquivo para o menor arquivo, ou com um clique de novo nele, do menor para o maior. Modificação, você também pode ver qual foi o arquivo mais recente, né, o último arquivo que você trabalhou, que você salvou na sua pasta, perfeito? Isso é importante também porque questões de provas podem estar
perguntando para vocês qual que é o arquivo maior, qual que foi o arquivo modificado mais recentemente, ok? E, por fim, aqui eu gostaria de falar para vocês que, dependendo do tipo de arquivo, esta barra de menu, de guias, ela modifica. Então, por exemplo, num filme, apareceu uma nova aba, uma nova guia aqui, que é reproduzir, e clicando nela, ela tem o seu menu próprio, ok? Mudando para uma imagem, por exemplo, apareceu a aba guia gerenciar, que também possui o seu menu próprio, perfeito? E, mais uma vez, o que vale aqui, acredito, é que você navegue por conta própria, para ajudar a memorizar os ícones, né, as posições, e também por ser mais dinâmico, perfeito? Então, antes de finalizarmos a aula de hoje, eu gostaria de fazer alguns exercícios aqui, voltando para a aba Início, tá? Onde eu havia comentado dessa área importantíssima, que é a área de transferência, tá? E usar essas funções, copiar, colar, recortar, ok? Então vamos lá. Para isso, eu criei aqui uma pasta nova, através desse botão aqui, nova pasta, para nos auxiliar. Então, vamos pegar um arquivo aqui, não muito grande, por exemplo, esse arquivo testdoc, tá? Então, se eu quiser copiar este arquivo para a nova pasta, eu clico aqui, seleciono o arquivo, clico em copiar, vou à pasta, seleciono a pasta e com o botão direito do mouse, eu vou à opção colar. Isso significa o quê? Que eu criei uma nova cópia desse documento na pasta. Então você vê, o documento está aqui e agora está na nova pasta. Perfeito? E voltando pelas setas de navegações, eu tenho o quê? Que o arquivo continua aqui. Então esta é uma grande diferença da função copiar e da função mover, ou então função recortar. Por quê? Eu vou aqui criar vou criar uma nova pasta agora, teste Excel, ok? Vou aqui no botão recortar, ok? E abrindo a pasta destino, eu vou colar este arquivo. Nesse caso veio uma mensagem de erro. Por quê? Porque o arquivo ele está aberto. Então o que acontece? Eu vou cancelar essa ação, vou fechar o arquivo que nos auxiliou anteriormente, ok? E voltando para a pasta NACA, selecionando o arquivo Excel de teste, eu vou de novo selecionar recortar. Veja que ao momento que posicionamos o mouse sobre a função, ele até aparece também o atalho por tecla. Então, ou seja, ao invés de usar o mouse, eu poderia estar usando o teclado e utilizando a função Ctrl X, ok? Nesse caso, vamos clicar aqui, selecionar a pasta destino e apertar aqui no botão colar, que tem como atalho as teclas Ctrl V. Colando, agora eu tenho o arquivo Excel nessa pasta destino. E qual que é a grande diferença? Ela deveria sumir da pasta NACA. Vejam, é o que efetivamente acontece. Vamos para aqui o botão excluir, ok? Então aqui nós temos um menuzinho com uma seta, então nós podemos enviar o item diretamente para a lixeira, ok? Ou então excluir permanentemente. Então, no caso aqui, se eu clicar enviar para lixeira ou reciclar, eu ainda consigo recuperar do arquivo lixeira. No entanto, se eu excluir permanentemente, aí efetivamente não estará na lixeira, ok? E a funcionalidade aqui, renomear, então eu posso nesse arquivo estar alterando o nome apenas para Excel. Perfeito?
Voltando apenas para a nossa apresentação de PowerPoint, tá? Os demais slides vão estar falando aí exatamente aquilo que a gente demonstrou aí em tempo real, certo? E principalmente com instrutiva aqui em relação ao que a gente conversou sobre mover, copiar e excluir, ok? Então, dessa forma, eu agradeço vocês pelo tempo a essa aula, espero que tenham gostado, espero vê-los na próxima aula, seguindo ainda com Windows. Tchau!